Olá, quero meditar contigo nesse dia num texto da Palavra de Deus que se encontra em 2 Reis, capítulo de número 6, verso de número 15, onde a Palavra de Deus diz assim: O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: Ah, meu Senhor, o que faremos? Bem, esse texto sagrado, ele nos conta a história de dois homens, um chamado Geazi, que era o servo do homem de Deus, e o homem de Deus propriamente dito, que era Eliseu. O que acontece? Naquele determinado momento havia uma guerra entre a Síria e Israel, e o rei da Síria havia convocado todos os seus conselheiros para que pudesse apanhar Israel de surpresa em alguns pontos, em alguns lugares onde montaria suas estratégias de guerra. No entanto, o Senhor Deus revelava para Eliseu, e Eliseu, consequentemente, revelava ao rei de Israel aonde seriam colocadas ali as emboscadas do rei da Síria. E o rei da Síria começou então a ficar furioso e começou a imaginar que alguém dentro do conselho estava vazando informações. E naquele momento, então, o rei da Síria convoca todos os seus conselheiros e vai dizer-lhes: Quem de vós tem feito saber ao rei de Israel as nossas estratégias de guerra? E naquele instante, então, seus conselheiros vão dizer ao rei: Senhor, não é ninguém do nosso exército, mas é Eliseu, o profeta. Tudo aquilo que tu falas, inclusive dentro da tua própria câmara, no teu próprio quarto, ele tem revelado ao rei de Israel. E naquele instante, então, o rei da Síria, ele resolve convocar um enorme exército e manda esse exército até Dotã, onde morava Eliseu e Geazi, o seu servo. E quando, naquele momento, naquele dia bem cedo, Geazi levanta, ele vai olhar e vai ver uma grande tropa de cavalos, de carros de guerra, e é bem evidente que Geazi vai ficar preocupado, vai ficar tenso, vai ficar angustiado e vai dizer: o que faremos? Essa, sem dúvida alguma, é uma das perguntas que muitas vezes nós fazemos frente aos nossos problemas, às nossas dificuldades: o que faremos? E Geazi estava angustiado, estava com muito medo. Ele começou a olhar para aquele exército e viu que aquele exército era mais numeroso do que eles. E ele vai chegar a dizer para Eliseu, do seu medo, do seu desespero. E Eliseu, com uma palavra de muita tranquilidade, vai dizer para Geazi: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Todos os dias nós estamos acostumados a enfrentar nossos dilemas, nossas dificuldades e problemas, e tem pessoas que não se abalam. Essas pessoas muitas vezes vêm trazer para nós uma palavra de tranquilidade, vêm dizer para que estejamos tranquilos que o nosso Deus está cuidando de nós. E naquele momento, Eliseu precisou tomar uma postura de orar, de pedir ao Senhor para que Deus fizesse algo na vida de Geazi, que muitas vezes precisa ser feito nas nossas vidas também. Naquele instante, então, Eliseu ora ao Senhor, vai dizer a Deus: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E aí, nesse momento, então, o Senhor vai abrir os olhos daquele rapaz e ele vai olhar e ver que nas colinas estavam elas cheias de carros de fogo ao redor. Então, naquele momento, aquela tropa dos sírios, a tropa daqueles homens denominados arameus, eles vão descer. E naquele instante, então, Eliseu vai fazer uma segunda oração. Se por um lado a primeira oração de Eliseu é que Deus estivesse abrindo os olhos de Geazi, agora, em relação ao exército inimigo, Eliseu vai orar: Senhor, que o Senhor possa ferir esses homens de cegueira. E rapidamente Deus então fere aquele exército inimigo de cegueira. E Eliseu tinha todas as chances agora do mundo para destruir aquelas pessoas, para tratar-lhes mal, para realmente dar a paga que aquelas pessoas mereciam, porque afinal de contas estavam ali para prejudicá-lo.
Mas é surpreendente a atitude de Eliseu. No momento em que aqueles homens são feridos com cegueira, Eliseu então vai levá-los até Israel. E quando eles chegam com aquele exército diante do rei de Israel, o próprio rei de Israel vai ficar surpreso, sem saber o que fazer. E Eliseu vai orientá-lo para que ele estivesse dando pão para aquelas pessoas, estivessem abençoando. Bom, qual foi o resultado de tudo isso? Aquele exército retornou para a Síria e retornou para o seu país, não fazendo mal algum a Israel. O que eu quero dizer com isso, queridos? Tudo na nossa vida depende do ponto de vista. De repente, alguns de nós nesse momento estamos vendo apenas os exércitos inimigos e muitos de nós às vezes não conseguem nem sequer enxergar esse exército. É um exército invisível que traz pavor. E às vezes tudo que nós precisamos é de orar ao nosso Deus e de pedir: Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver. E tenha certeza que Deus pode abrir e você pode enxergar com os olhos da fé. Você pode ver além daquilo que você tem visto nesse momento. Talvez até agora você só tenha enxergado problemas, mas Deus quer que você possa enxergar algo além, possa enxergar a glória dele, possa enxergar a ação de Deus na sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, esteja nos abençoando.